Olá, bem-vindos a esta análise de uma obra transformadora, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nas ideias desse livro para entender uma questão que intriga muita gente. Por que certas pessoas parecem destinadas à riqueza, enquanto outras passam a vida toda numa luta financeira? Vamos descobrir o que de fato separa os ricos dos demais. O autor já começa nos provocando com essa pergunta. Por que algumas pessoas parecem ter um verdadeiro ímã para o dinheiro, enquanto outras vivem numa batalha constante? É uma frustração comum, não é? Sentir-se preso financeiramente. E essa é a pergunta que com certeza surge na mente de quem busca uma saída. E a resposta que o Eker nos dá, olha, ela é no mínimo surpreendente. Ele diz que a grande diferença não está na educação formal, na inteligência, no talento nato ou mesmo na sorte. A raiz de tudo isso está na nossa mentalidade. Exatamente, na forma como fomos programados para enxergar o dinheiro. Para a gente entender isso a fundo, vamos passar por 4 pontos essenciais: o que ele chama de modelo de dinheiro, depois a origem das nossas crenças, em seguida os arquivos de riqueza que diferenciam as mentalidades e, por fim, o caminho prático para o crescimento. Vamos lá! Começando então pela parte 1, o modelo de dinheiro. Segundo o autor, esse é o verdadeiro ponto de partida. Sem entender isso aqui, qualquer esforço para enriquecer acaba sendo, na verdade, em vão. Mas o que é esse tal de modelo de dinheiro? Pense nele como um conjunto de crenças que vive no nosso subconsciente, formado lá na infância. É como se fosse um programa de computador rodando o tempo todo, em segundo plano, e que dita cada decisão financeira que a gente toma. E a analogia é perfeita. Se o programa mental de alguém está configurado para escassez, para dificuldade, a impressão que a vida financeira real da pessoa vai sempre refletir isso. Não adianta o quanto a gente trabalhe do lado de fora. O programa interno sempre dá a palavra final. E isso nos leva a uma das frases mais fortes do livro. O seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Ou seja, a conta bancária, os investimentos, as dívidas, tudo isso é só um espelho do que está acontecendo aqui dentro, na mente. A mudança tem que começar por aí. Certo. Agora, vamos para a parte 2, a origem das crenças. De onde é que vem essa programação? Como é que essas ideias sobre dinheiro foram instaladas na nossa cabeça, afinal? Eker explica o que ele chama de processo de manifestação, e funciona numa cadeia bem direta. Os nossos pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos nos levam a certas ações. E, claro, as ações criam os nossos resultados. É uma linha reta. Se os resultados financeiros não são bons, o caminho é rastrear o problema até a sua origem, os pensamentos que foram programados em nós. Ok, agora que o problema foi entendido, vamos para a parte prática, para a solução. Parte 3, os arquivos de riqueza. É aqui que a gente aprende a trocar os padrões mentais antigos por novos que realmente nos levem ao sucesso. O primeiro arquivo de riqueza é sobre a escala do pensamento. Pessoas com mentalidade rica pensam grande. Elas não querem apenas abrir uma lojinha, elas querem criar uma rede que sirva milhões de pessoas. Já a mentalidade pobre pensa pequeno. E é fundamental lembrar, o mercado recompensa na proporção do valor que é entregue. Para ganhar mais, é preciso ajudar mais gente. Simples assim. E o foco? Onde ele está? Quem tem mentalidade rica enxerga potencial de crescimento. Foca nas oportunidades. Do outro lado, quem tem mentalidade pobre enxerga potencial de perda, foca nos obstáculos. Sabe aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? Aquela tem consequências financeiras bem reais. E o medo como fica? Todo mundo sente medo, até os milionários. A enorme diferença é que os ricos agem apesar do medo, já as pessoas de mentalidade pobre deixam o medo paralisá-las. E a ação é a ponte que transforma o potencial em realidade. E por último, mas talvez o mais importante, o aprendizado. Pessoas ricas são aprendizes eternos. Elas estão em constante crescimento porque entendem que, para mudar os resultados, é preciso primeiro crescer como pessoa. Já a mentalidade pobre costuma dizer, isso eu já sei, que, segundo Eker, são as 3 palavras mais perigosas que existem. Essa frase aqui resume tudo de uma forma brilhante. Se estiver disposto a fazer apenas o que é fácil, a vida será difícil. Mas se estiver disposto a fazer o que é difícil, a vida será fácil. A zona de conforto parece um lugar seguro, mas na verdade é onde os sonhos vão para morrer.
O crescimento, tanto financeiro quanto pessoal, acontece exatamente onde o conforto acaba. Isso tudo nos traz para a nossa última parte, o caminho do crescimento. Porque, no fim das contas, de que adianta toda essa teoria se a gente não souber o que fazer com ela? E mais, qual é o verdadeiro propósito por trás de tudo isso? E aqui vem a grande virada de chave do livro. O objetivo final não é apenas ter muito dinheiro. O dinheiro é um resultado, uma consequência. O verdadeiro objetivo é a pessoa em quem nos transformamos no processo. É sobre expandir quem somos para nos tornarmos capazes de gerenciar grandes responsabilidades e, assim, criar grande valor no mundo. E essa outra citação reforça essa ideia de um jeito muito direto. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. O mundo financeiro de alguém é um reflexo direto do seu desenvolvimento pessoal. Para ter mais, é preciso primeiro ser mais. Então, por onde começar hoje? O livro deixa um plano de ação muito claro. Primeiro passo, assumir um compromisso sério com o próprio crescimento. Segundo, ler constantemente. Que tal começar com um livro por mês? Terceiro, modelar pessoas de sucesso, porque o sucesso sempre deixa pistas. Quarto, desafiar-se a sair da zona de conforto todos os dias em pequenas coisas. E quinto, tornar-se um mestre na administração do próprio dinheiro, não importa quanto se tem agora. É importante ter em mente que a verdadeira riqueza não está no destino final, mas sim no crescimento que acontece durante a jornada. É sobre se tornar a melhor versão de si. Uma pessoa capaz de criar sucesso não só nas finanças, mas em todas as áreas da vida. Se essa análise trouxe alguma luz nova sobre o assunto, considere se inscrever e compartilhar com mais alguém que também esteja nessa busca pelo crescimento. Lembre-se, isso é uma jornada. Continue nessa trajetória porque o potencial de desenvolvimento é verdadeiramente ilimitado.